Opa, boa noite. Primeiramente, muito obrigado por vocês disponibilizarem esse tempinho aí da noite de vocês para a gente explorar um pouco esse assunto, né, sobre marketing digital, que é um universo assim gigante, com um monte de multidisciplinas, né, dentro dessa ciência maior. E esse é justamente um dos problemas e um dos objetivos que a gente entendeu para montar esse webinar. Então, geralmente quem vai começar não sabe muito bem, né? O que eu faço, né? Eu faço e-mail, eu faço Google, eu faço Facebook, eu crio um site. É muita informação por todos os lados, né? E esse é meio que o intuito para a gente ter montado esse webinar, né? A ideia é resumir tudo que vem dando certo para a Alaska, para os nossos clientes nesse ano e divulgar isso para vocês, né? Mostrar para vocês, para gerar insights, enfim, discutir mesmo, uma conversa, né? Nesse webinar a gente vai discutir um pouquinho do básico e eu quero levar vocês até uma parte mais avançada, onde a gente vai falar de conversão, de testes AB, né? Bom, é basicamente isso, tá bom? Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Bom, como eu estava dizendo, o objetivo desse webinar é a gente ser direto ao ponto. Então, como que você pode crescer a sua empresa com marketing digital direto ao ponto, sem frescura? E aqui não importa se você já faz marketing digital ou se você vai começar. E assim, eu não vou perder muito tempo para explicar a importância do digital. O digital hoje é indispensável. Eu acho que isso todo mundo já sabe. Com o digital, o consumidor, tudo que ele faz, a forma como ele interage, a forma como ele converte, tudo ele deixa rastros, né? Todas as ações deles é registrado, né? E a gente consegue analisar isso com o Google Analytics, com diversas ferramentas, e esses dados mostram o caminho. Com isso a gente consegue entender se uma página tem rejeição, se a estratégia está dando certo, se não está. Dessa forma, a gente não precisa mais investir nosso dinheiro baseado em achismo. Então, por exemplo, será que a gente deve fazer uma ação tal? Será que isso vai dar certo? Cara, com a interpretação de dados do seu usuário, você consegue ter bastante noção do que faz sentido, do que não faz e ir direcionando, né? O nome disso é ser guiado por dados, o nome disso é ser data-driven, né? E bom, batendo bem no básico aqui, né, esse é o funil de vendas, né? Ele é o arroz com feijão do marketing digital. Por que ele é arroz com feijão? Porque se você não tiver uma noção de como funciona esse funil de vendas, você não vai conseguir gerar resultados, você não vai conseguir fazer marketing digital, tá? Então esse é o arroz com feijão. Vamos lá, vamos explicar como funciona esse funil. Bem rápido, porque eu quero ainda trazer algumas ideias bem avançadas, vou ser bem objetivo. Bom, primeiro, vamos pensar que a sua empresa precisa de cliente para crescer, né? Para você ter cliente, você precisa ter oportunidades ou clientes interessados, né, com a sua empresa. Para você gerar esses clientes interessados, ele já tem que ter te conhecido, de alguma forma interagido com a sua empresa, né? Demonstrado algum sinal de interesse. Então é aí que a gente consegue os leads. Então você não consegue ter cliente sem ter lead, ou seja, sem ter um contato de interação com a sua empresa, né? Você não consegue vender para quem você não tem um telefone, para quem você tem um e-mail. Isso é um lead, né? Alguém que permitiu que a sua empresa entrasse em contato com ela, né? Ok, e como que a gente consegue lead? Com visitas, né? É impossível alguém se interessar pela minha empresa se meu site não tem visita, se ninguém me vê. Como é que eu vou ter o e-mail de alguém se ninguém me vê, né? Então a primeira coisa que a gente precisa para ter cliente é ter visita. Se você não tem visita no seu site, no seu blog, se a sua página não tem envolvimento, você não vai conseguir gerar resultado nenhum. Então esse é o primeiro ponto. Ter visitantes, né? Então as pessoas vão começar a interagir com você e interessar com o seu conteúdo, com a sua empresa, e aí você vai gerar contatos para então vender, né? Então, resumindo, como que a gente consegue visita, né? O ponto de partida. Cara, você consegue visitas com mídia paga, investindo na mídia no Facebook, no Google, direcionando anúncios para as pessoas no momento certo, com o perfil certo. Você consegue também visitas com SEO, né? Então, o que é SEO? É você produzir conteúdo baseado no que as pessoas procuram no Google. A ideia é que o seu conteúdo apareça no momento em que ela está buscando, né? Com a mídia paga, a gente consegue fazer isso, mas a gente tem que pagar para que o anúncio esteja ali. Se um dia você parar de pagar, esse anúncio não vai ser mais exibido para essa pessoa. Quando a gente fala de produção de conteúdo e SEO,
A gente está falando de criar conteúdo orgânico. Então, uma vez que você consegue chegar, que o seu conteúdo consegue chegar na primeira página do Google, no segundo, terceiro, primeiro, quarto lugar, ele fica ali. Você não precisa pagar para ele estar ali. Uma vez que você conquista esse lugar, né, esse ranking, você fica ali, né? Então, é muito importante você investir em SEO, investir em conteúdo rico, né? E se a gente for falar de SEO aqui, a gente vai ficar horas, dá para fazer um webinar só de SEO. Inclusive, posso fazer uma ideia para o futuro aí, né? Mas é interessante, se você se interessou em conseguir tráfego sem pagar imediatamente, né? Você vai ter que trabalhar bastante, SEO é muito trabalho duro, né? Mas se você ficou interessado por esse tema, vale a pena dar uma olhada mais a fundo, tá? Qual que é uma outra forma de conseguir visita? Redes sociais, né? Então, divulgar seu conteúdo nas redes sociais, Instagram, Facebook, né? Hoje em dia é um pouco difícil, né? Se você quiser fazer isso de forma orgânica, ou seja, sem pagar, né? Você vai precisar investir um pouquinho ali, nem que seja R$5 a cada um dia, 2 dias, né? Para sua página não ficar morta. Essa é uma das formas de você conseguir visitas e gerar contato com as pessoas, né? Hoje o Instagram ele funciona muito bem como uma ferramenta de geração de contatos, né? Interessante. Pelo próprio inbox ali você consegue já trocar uma ideia com os usuários e gerar leads. Cara, legal, então a gente vem para o segundo ponto, né? Se não ficou muito claro, como que a gente consegue gerar lead, como que a gente consegue o e-mail, o contato dessas pessoas? Você tem algumas formas de gerar esses leads. Você pode gerar ele com uma landing page, né? Que é uma página de captura. Geralmente é aquela página onde a pessoa preenche um formulário com nome, e-mail para entrar em contato com você. Obviamente não basta você fazer uma página com formulário, né, e achar que vai gerar lead. Não vai acontecer. Essa página precisa ser pensada para o momento da compra dessa pessoa, enfim. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso de uma forma mais avançada lá na frente, tá? Ok, então landing page, formulários, pop-ups também, né, aquelas janelas que aparecem nos modais, né, que surgem na página, um pouco chatinho inclusive, né, é uma forma de gerar lead também. E chat, né? Chat, botão de WhatsApp, qualquer tipo de ferramenta que consiga te colocar em interação com o usuário é uma forma de você conseguir lead, né? Você vai querer conversar com esse cara para poder vender. Legal. Dentro do marketing tem um conceito chamado lead de marketing e lead quente, né? O lead potencial, é a oportunidade, é o que está aqui no funil. Esse lead de oportunidade é o cara que tem muito interesse. Esse cara, poxa, ele está abrindo vários e-mails da minha empresa, ou sei lá, ele já está pedindo orçamento, ele está comparando o preço. Então esse cara geralmente está mais próximo do momento da compra, né? Às vezes você consegue gerar lead, só que ele quis de repente baixar um e-book seu, ou ler um pouquinho mais a respeito, e não necessariamente comprar, né? Então por isso que tem essa divisão. Tem o lead e a oportunidade, que também é um lead, só que é um lead quente para compra. Como é que a gente consegue transformar esses leads frios, né, leads que ainda não estão querendo comprar de você, em leads quentes? Como que a gente faz isso? Conversando, basicamente é um relacionamento, né? Meio que é um namoro, né? E a gente consegue isso se relacionando por e-mail, né? Então é aí que vem a questão das automações de e-mail, né, do inbound marketing. Remarketing também é uma forma de você fortalecer esse relacionamento. O que é o remarketing? Exemplo, vamos supor que eu fui lá e entrei no site da Coca-Cola, fui embora, né? Vamos supor que eu não conheço a Coca-Cola, tá? Então eu entrei lá, legal, bebida estranha, né? Preta, esquisita, não parece saudável, ok, fui embora. E aí passam-se alguns minutos, meia hora, 1 hora, e de repente estou lá no Facebook e aparece um anúncio da Coca-Cola para mim de novo. Isso é o remarketing, quando você atinge uma pessoa que previamente já interagiu com a sua empresa, tá? Então é uma forma da gente evoluir esse relacionamento. Com remarketing você pode oferecer algo a mais, enfim. Também é um assunto gigantesco, né? E vale a pena explorar também se você ficou interessado nesse quesito. Legal. E com o CRM, né, que é a ferramenta de venda, uma ferramenta de gestão de relacionamento, também é uma forma de você entender exatamente o momento que o usuário está, etc. É mais uma ferramenta para gestão de venda, né, de gestão de relacionamento, e não de realmente aumentar o engajamento do lead com você, tá? Mas é uma forma também de você, gerindo melhor, você gera naturalmente mais leads, né? Então é uma forma de você aumentar seu número de oportunidades.
E como é que a gente consegue finalmente, né, vender para essas oportunidades? Cara, comercial total, 100% comercial. Pegar o telefone, ligar, pitch de venda, né? Imagina que nesse momento esse lead ele é uma oportunidade, ele está altamente interessado, né? Olha, resumidamente, esse é o básico, é o arroz com feijão do marketing digital. Daí, se você for estudar mais sobre isso, você vai ver que em cada etapa do funil tem 1000 assuntos, né? 1000 assuntos sobre como gerar leads, 1000 assuntos de aumentar tráfego, você vai ver um monte de coisa, tá? Mas, cara, não esqueça desse funil, tá? Tenha ele fixo na sua cabeça, esse é o arroz com feijão do marketing digital. Agora vamos avançar um pouquinho mais, tá? Indo um pouquinho mais além, ainda não tão avançado, mas um pouquinho mais além. Isso aqui é o que eu chamo de estágio de maturidade. Você pode acabar encontrando essa mesma formulazinha por aí, conhecida como jornada de compra, que também tá certo, tá? Faz sentido, tá? É igual, só que eu gosto de chamar de estágio de maturidade, que faz mais sentido, vocês vão entender por quê. O importante desse estágio de maturidade é você ter ele fixo na sua cabeça, tá? A compreensão dele é vital para o sucesso da sua estratégia. Então, não basta você entender o funil, tá? Inclusive, muitas vezes, quando você começa a estudar sobre marketing digital, você acaba lendo sobre esse estágio de maturidade, a jornada de compra, mas ele acaba passando um pouco batido, você fica focando muito nesse funil, no funil. Mas, como eu já falei, a compreensão desse estágio aqui, ele é crucial para você ter sucesso, tá? Vamos explicar o porquê, né? Qual que é a importância disso. Ele basicamente representa a evolução da maturidade do usuário até ele se tornar cliente, né? Então, ele mostra, né, como, desde o usuário, desde que ele interagiu a primeira vez com a sua empresa até ele se tornar cliente, como que é essa escala, né? Então, vamos lá. Primeiro estágio, são 3. O primeiro estágio é chamado de consciência. No estágio de consciência é quando o usuário ele quer aprender ou resolver algum problema dele. Por exemplo, eu quero vender, quero crescer a minha empresa, né? Ele tem um problema, ele quer resolver, ele quer crescer a empresa, né? Então, o foco aqui nesse estágio, o nosso foco é de fazer esse usuário entender o problema dele, né? Ou entender que existe oportunidade para ele evoluir esse problema. Legal. Daqui a pouco eu dou alguns exemplos. Estágio de consideração. Nesse estágio é quando o usuário, a persona, ela entende que o problema dela ou a oportunidade está na frente dela, né? O foco aqui é em aprender abordagens possíveis para resolver esse problema, né? Ou para aproveitar uma oportunidade que ele encontrou pesquisando aqui o problema no estágio anterior. E por fim, o último estágio é o estágio da decisão. Aqui é quando ele precisa realmente comprar, né? Ele vai comparar preços, vai pesquisar melhor, mas ele já decidiu, né? Ele já decidiu que para ele resolver o problema dele, ele precisa considerar algumas possibilidades e então comprar de vez para resolver. Trazendo isso aqui um pouquinho mais de prática, tá? Como é que funciona? Alguns exemplos. No estágio da consciência, então, é quando ele quer resolver um problema dele, né? Então, vamos supor o cara que ele quer crescer a empresa dele, tá? Ele vai acabar encontrando sobre marketing digital, ele vai acabar buscando por alguns termos, né, que são sinais de que ele está no estágio de consciência. Então, aqui um exemplo do nosso blog, por exemplo. A gente entendeu que existe um volume de busca no Google muito grande para essa palavra, presença digital, tá? A gente viu isso com algumas ferramentas, obviamente, não tiramos isso do nada, né? Ok, e a gente entendeu que esse é um termo para quem está começando a estudar sobre marketing digital e a gente criou esse artigo. E quando o usuário entra nesse artigo, e lá embaixo, no final, tem um botão, né, para ele baixar um super kit do marketing digital para iniciantes. Então, o que a gente fez aqui? A gente está gerando visita, primeira etapa do funil, e lead, a segunda etapa do funil. Esse lead, ele não quer comprar nada de mim, ele só quer estudar, né? Então, realmente, ainda é a segunda etapa do funil, ainda não é oportunidade, né? Tá aqui e essa é uma landing page que a gente fez, né, para esse lead, tá? Para ele baixar esse e-book, né? Ela foi totalmente pensada considerando o estágio de consciência do lead. Olha que interessante, a importância de você pensar a landing page, o benefício, os ganhos dela para o seu usuário. Essa LP tem uma taxa de conversão de 54%, é absurdo, é um valor muito alto, né? Então, daí a importância de entender seu usuário. Antes de eu avançar, deixa eu só explicar uma coisa. Dependendo do estágio de maturidade do teu lead, do teu usuário, né, você vai precisar falar mais ou menos. Então, por exemplo,
Vamos supor que a gente vai criar uma landing page para quem está no estágio de consciência. Quanto mais inconsciente ele está do problema, quanto menos ele entende sobre esse problema, mais a gente precisa contar a história, mais a gente precisa mostrar os benefícios que ele precisa para adquirir aquilo, né? E quanto mais consciente, ou seja, mais decidido, né, esse usuário está, mais educado, então mais a gente tem que mostrar desconto, promoção, preço, né? Então é importante ter isso também salvo na nossa mente na hora de criar a landing page. Não adianta eu fazer uma landing page de consciência já jogando preço pro cara, ele não vai querer comprar. Então é isso que a gente usa quando a gente vai criar nossas landing pages, né? Ok, voltando agora ao estágio de consideração. Aqui é quando ele entende, né, que o problema dele ou é maior ou ele tem uma oportunidade na frente. E aqui um exemplo, né? Então assim, o nosso usuário, ele chegou então por esse artigo, baixou o kit do marketing digital para iniciante e entrou no nosso RD Station, no nosso software de e-mail marketing. Ali a gente vai mandando mais conteúdo para ele com o objetivo de avançá-lo, né, nesse estágio de maturidade. Então aqui a gente já quer mostrar para ele a importância dele ter lead. Se ele não tiver lead, ele não vai aumentar a empresa dele, né? Daí a gente fez essa landing page, né, os segredos para criar o segredo para criar landing page de alta conversão, né? Totalmente pensada nesse cara que já entende que lead é uma coisa importante para ele, né? Mas converte muito bem também, né? E aqui um outro exemplo, né? Nesse caso, a gente fez uma landing page para um cliente nosso chamada Oca, do segmento de energia solar. E a gente leva tráfego para essa landing page pelo Google Ads, mídia paga, né? E a gente entendeu que aqui é uma estratégia já na etapa de consideração, né? A gente está divulgando essa landing page para quem já está considerando empreender no mercado solar, né? Esse que é o objetivo da CLP, é vender esse curso para você empreender no mercado solar. E perceba como a gente considerou totalmente esse estágio de consideração aí, de maturação do lead. E ela está com uma taxa de conversão bem legal. A gente lançou ela ontem e ela já está com 14% de conversão, né? Está bem interessante, está funcionando. Então, novamente, a importância de entender esse estágio de maturidade. E por fim, a última etapa do estágio de maturidade é quando ele realmente quer comprar, tá? Essas landing pages, elas costumam ser mais fáceis, que é quando o cara está pesquisando o preço, e aqui você mostra o diferencial, enfim, você vai mais a fundo. Um exemplo de uma landing page que a gente está utilizando para um cliente nosso dessa etapa de decisão é essa daqui, tá? A gente tem um cliente do segmento de telecom, tá? Então a gente está vendendo produtos, no caso aqui da Vivo, para usuários que estão buscando linha fixo da Vivo para sua empresa ou móvel, né? Então a gente está levando o tráfego do Google para cá, né? Para essa página. A gente entendeu que um chatbot poderia funcionar muito bem, né? Um assistente virtual que vai conversando e tal. E o resultado foi muito bom, né? E olha como foi interessante, ó, de 268 usuários, a gente conseguiu gerar 107 leads, né? Essa LP tem 40% aí de taxa de conversão. Absurdo para uma LP de decisão, né? LP de decisão geralmente tem uma taxa menor. Então, muito, muito interessante. E novamente, só daria certo se a gente... Só não daria certo se a gente não tivesse considerado, né, esse estágio de maturidade. Então, esse é o segundo passo, né? Isso é crucial você ter isso na sua cabeça, né? Em que estágio de maturidade está o usuário que eu estou fazendo essa landing page, esse artigo, esse e-mail, né? Pode parecer uma coisa boba, mas isso vai te ajudar a acelerar resultados. Se você tiver isso fixo na sua cabeça, você vai parar de desperdiçar tempo, você vai fazer as coisas muito mais eficazmente. Nossa, perdi a palavra aqui. Eficazmente. Resumindo, né, você não tem problemas genéricos, você tem problemas específicos, né? Então não adianta você fazer as coisas de qualquer maneira, fazer as páginas todas iguais. Cara, o seu usuário, ele tem problemas específicos, em estágios específicos. Então você tem que fazer uma landing page que ele entenda que tenha benefícios, uma landing page que dê ganhos, uma landing page com prova, uma landing page que ele entenda, que ele sinta valor, né? Estou falando de landing page, mas isso vale para tudo: e-mail, artigo, site, tá? Posts. Essa frase ela é bem legal, tá? É uma frase do Pip Laja e ele é fundador do Conversion Excel Institute, que é uma escola de marketing digital bem famosa, tá? Ela é bem avançada, é americana. E é muito interessante, tá? Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, vale a pena dar uma olhada na CXL, tá bom?
Bom, vamos avançar então. Já falei bastante aqui sobre o básico do marketing digital, sobre as importâncias e ok, vamos avançar então, né? Agora que você já tem noção do arroz e feijão, vamos falar de CRO e ações data-driven, ou seja, ações guiadas por dados, né? Primeiro, o que é CRO, né? CRO é a Conversion Rate Optimization, né? Otimização de taxas de conversão, em português, tá? Ele é um processo contínuo, o foco dele é em aumentar todas as taxas de conversões da sua estratégia digital. Então é aumentar a taxa de clique, taxa de abertura de e-mail, taxa de conversão de página de landing page, qualquer KPI, qualquer métrica que vai no final aumentar a conversão em vendas, ok? Então isso é CRO, né? Você pode aplicar CRO no seu site, nas suas redes sociais, nos e-mails, nas landing pages, nas suas campanhas de mídia paga no Google, no Facebook, no Instagram, né? Basicamente tudo pode ser alvo de CRO. Esse aqui é o framework do Lean Marketing, tá? O CRO ele é baseado nesse framework. Como que ele funciona, tá? Basicamente é o seguinte. Vamos supor que a gente vai aplicar o CRO numa landing page, tá? Então vamos supor que eu tenho uma landing page com 10% de conversão, ou seja, a cada 100 usuários que visitam eu gero 10 leads, então 10% de conversão. Ok, como que a gente melhora essa taxa de 10%, né? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para aumentar essa taxa, né? Pode ser que sim, né? E a gente vai descobrir isso com o CRO. Então vamos lá, vamos pegar essa landing page, né? A primeira coisa é pegar essa landing page, se colocar no lugar do usuário, tá? E começar a questionar. Poxa, essa landing page resolve meus problemas? Ela está intuitiva? Está fazendo sentido, né? E aí a gente vai começar a matutar essas ideias e vai começar a gerar insights. Uma vez que a gente tiver ideias de como melhorar essa landing page, a gente vai desenhar essas ideias, né? Então, vamos trocar essa imagem, vamos colocar um bloco com prova social, com vídeo sobre o produto, né? É uma hipótese, a gente tem que testar, né? Legal. A gente lança essa hipótese, testa essa hipótese, né? E aprende. Começa a analisar se aumentou a taxa de conversão, se diminuiu, como é que os usuários estão se comportando. Então, após ler esses dados, a gente vai aprender se fez sentido ou não essa otimização, né, nessa landing page. Então, basicamente, esse é o processo de CRO, né, esse é o método científico que a gente utiliza para aumentar a taxa de conversão. Resumindo isso em processos, né, tinha um gráfico, eu acabei falando, mas vamos resumir isso em processos que vai ficar mais visual. Para a gente começar esse processo de CRO, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar o objetivo da ação, né? Então, no caso, pegar a landing page de novo, né? O que a gente quer fazer com essa landing page? Aumentar a quantidade de lead? Ok, esse é o objetivo. Segunda etapa, vamos fazer perguntas sobre o negócio ou a solução. No caso, perguntas sobre a landing page, né? Poxa, ela está fazendo sentido? Não está? Né? Como eu já falei. E aí a gente vai começar a coletar insights, né? Começar a gerar insights para a gente otimizar essa landing page e identificar problemas também. Tipo, a gente tem que identificar qual o problema que essa LP tem que a gente pode melhorar, né? E como que a gente coleta esses insights, como que a gente identifica que a LP tem problemas, né? Esse é um framework chamado Research Excel e ele dá algumas ideias de como a gente levanta insights, tá? Então, por exemplo, a gente consegue levantar insights analisando o mouse do usuário. Então, a gente coloca uma ferramenta na sua página, no seu site, onde a gente vai analisar onde os usuários estão clicando, o que eles estão fazendo, até onde eles estão rolando. Com isso a gente consegue entender se o conteúdo que está disposto ou o conteúdo que está escrito está fazendo sentido para os usuários, né? Poxa, por que a galera só rola, por que sei lá, só 10% rola a minha página? Por que eles não estão clicando onde eles deveriam clicar, né? Por que eles não estão lendo o que eles deveriam ler? Então, com essa ferramenta a gente vai analisar, né? A gente vai entender se a disposição está fazendo sentido, se a gente precisa aumentar o contraste, né? Então essa é uma das formas de ter insight. Outra forma de ter insight é com análise de Web Analytics, né? Com o Google Analytics, por exemplo. Então vamos analisar o Google Analytics do meu site, né? Poxa, 80% de rejeição, alguma coisa está errada. Só 10% avança até o checkout. Então as pessoas chegam na home e depois não clicam mais, depois vão embora. O que está acontecendo, né? Pode ser problema de bug no seu site, de carregamento, né? Algum link que está quebrado,
Ou realmente pode ser à disposição da tua página, né? Então o Analytics ele te dá todos esses insights. Uma outra forma de tirar insights é você botar o usuário para testar. É literalmente você pega o seu site e solicita para algum potencial usuário seu testar. Cara, testa esse site para mim, mexe nele aí, e aí você vai anotando e coletando esses feedbacks. Outra forma de coletar insights: pesquisas qualitativas. Então, configura um pop-up, configura um chatzinho ali no seu site para perguntar, né, se as pessoas estão encontrando o que elas deveriam encontrar, se está fazendo sentido ou não o site da maneira que está, né? E vai coletando feedback, tá? Existem algumas ferramentas para fazer isso, tem o Hotjar, né, que é o mais famoso. Então, é interessante, você vai pegar a opinião direta na tua fonte, né? É para esses usuários que você fez o seu site. Então, nada melhor que pegar feedback direto com eles. Outra forma de pegar insight, análise técnica. Cara, o seu site está funcionando no celular, está funcionando no desktop, está funcionando no Firefox, no Internet Explorer, está rápido, não está rápido. Faça esses testes, né? De repente você vai descobrir que o seu site não foi feito para Internet Explorer 6, mas que por algum motivo é onde tem mais visitas, é onde você gera mais leads, né? Você consegue ver isso pelo Google Analytics. Então, olha aí, olha a oportunidade que você está perdendo. Se você otimizar para o Internet Explorer 6, você vai aumentar ainda mais a sua quantidade de leads, né? Então, é outra forma da gente tirar insights. E, por fim, uma análise heurística, né? Aqui a gente vai entender se a sua landing page ela é persuasiva, se ela está focando em motivação, em relevância, né? Ela precisa ser persuasiva também. Se não for, você pode estar perdendo a oportunidade de gerar mais leads. Então, em resumo, esse é o framework para a gente ter ideias de como a gente pode melhorar uma landing page, né? Ou identificar problemas na landing page. Tendo várias hipóteses, né? Depois que você fez esse insight, você vai ter um monte de ideia para aplicar. A gente vai ter que desenhar essas hipóteses, né? Se você tiver 50 hipóteses, calma, ordena essas hipóteses numa lista, a gente vai priorizando, vamos fazendo uma de cada vez. Então tá, a gente entendeu que se colocar um vídeo ali no meio da landing page explicando sobre o produto ou serviço vai aumentar a conversão. É uma coisa importante que precisa ter e a nossa landing page não tem. Ok, vamos desenhar, vamos fazer isso daí. Beleza, né? A gente fez aí uma segunda versão da página com o vídeo. Daí a gente precisa instalar o Google Analytics, né, as ferramentas de análise nessa segunda página. Se a gente não conseguir rastrear e analisar a aprovação, a conversão desses usuários, a gente não vai saber se faz sentido ou não, né? Beleza, então depois que você certificou que essa página ela é rastreável, analisável, a gente vai fazer um teste AB. O que é um teste AB? Vamos supor que eu estou gerando tráfego para essa landing page, tá? Com o Google Ads, por exemplo. Eu fiz essa nova versão da landing page com o vídeo. Então eu tenho a versão sem vídeo e a versão com vídeo. Eu vou pegar 50% do meu tráfego que está vindo do Google e jogar para a versão com vídeo. Eu vou pegar os outros 50% e jogar para a versão sem vídeo. Vou deixar isso rodando por um período e aí depois que a gente tiver uma amostragem suficiente de usuários em cada versão, na versão A ou na versão B, eu vou entender. Caramba, a versão com vídeo converteu muito mais. A taxa de conversão aumentou de 10 para 15, para 20, para 30. Né? Quanto mais melhor, obviamente. Mais leads você vai ter, mais venda. Só que você só vai saber isso se você fizer teste AB. Então é uma coisa totalmente fundamentada em dados, em ciência. Não é nada baseado em achismo, né? Ah, vamos trocar o banner da homepage, né? Vai vender mais. Né? Eu acho que vai vender mais. Calma, faz um teste AB. Entende se isso realmente é uma coisa interessante, relevante para você aplicar e testa. E aí você vai saber se realmente vai aumentar a venda ou não, certo? E perceba como trocar o banner pode ser uma coisa muito pequena se você identificar que os usuários não estão clicando, não estão rolando por um mapa de calor, por exemplo. Então, por isso que é importante também não ignorar isso aqui. Você precisa entender profundamente o comportamento dos usuários no seu site. Né? Ok. Bom, seguinte, depois que você fez o teste AB e aprendeu, né? Ah, aumentou a conversão, ótimo. Ou se não, putz, piorou, o vídeo piorou a conversão. Cara, ok, tudo é aprendizado. Por isso que é muito importante a gente registrar e documentar tudo, né? Cria uma planilha e vai documentando o que deu certo, o que não deu, o que deu certo, o que não deu, né? Até porque se você tiver outros produtos semelhantes a esse, você pode aproveitar essas ideias em outras landing pages, né?
Mas sempre registra para você saber o que faz sentido, o que não faz. E repete. Uma vez que você validou um teste AB, cara, lembra que você gerou 50 insights? Vai atrás de outros, né? E vai repetindo isso para aumentar sempre a sua taxa de conversão. Então, por isso que chama CRO, né? Otimizações de taxas de conversão. Porque isso aí é sempre, nunca termina, né? É um trabalho do caramba, mas é um trabalho que a gente adora fazer e isso deu resultado pra caramba, tanto pra gente quanto para os nossos clientes, tá? Aquele bot que a gente testou para aquele cliente do segmento de telecomunicações, por exemplo. Nossa, eu estou falando muito rápido. Então, aquele bot, ele foi fruto de um teste AB, tá? Antes do bot, era uma landing page. Depois a gente testou o bot. E a gente entendeu que o bot convertia muito mais. A LP convertia 15%, 10%. O bot está com 40%. Então, o dobro. Então, a gente está gerando o dobro de lead investindo a mesma coisa em Google. Então, olha a importância do CRO, né? Bom, importante isso aqui, tá? Otimização não é qualquer porcaria aleatória. Então, assim, segura a ansiedade, né? Eu posso ter dado um gás em vocês estão com, nossa, vamos testar tudo, vamos subir banner, vamos trocar botão, colocar vídeo, calma, tá? Otimização não é qualquer porcaria aleatória. E por isso que existe essa pirâmide, né? Que ela nos ajuda a priorizar os testes, a priorizar a aplicação de hipóteses, né? Como que ela funciona? Os tons quentes é tudo aquilo que é crucial para a sua página converter. E os pontos mais claros é a cereja do bolo, tá? Se a sua landing page não tiver isso, pode ser que ela converte, mas se ela tiver, ela vai converter mais. Agora, a área vermelha não. Se a sua landing page não tiver isso, você não vai gerar lead nenhum, tá? Então, vamos lá. A base dessa pirâmide é a funcionalidade dessa página. Então, por exemplo, ela tem que funcionar. Não adianta você ter um formulário que não está gerando lead, está com pau, está com erro. Você não vai gerar lead, né? Então, esse é o primeiro tipo de análise que você tem que fazer. Segunda análise, acessibilidade. Não adianta também a sua página só funcionar no Firefox, né? Ou só funcionar, enfim, no Linux. Isso vai afetar muito a sua taxa de conversão, né? Mesmo que seja um segmento muito específico pode ser que seu potencial cliente 90% use Linux, né? Mas uma hora ou outra você vai se deparar com isso. Então a sua página tem que funcionar para todo mundo. Então essa é a segunda etapa dessa pirâmide. Terceira etapa, usabilidade. Não adianta também a sua página funcionar em todos os navegadores, em todos os sistemas, né? E ela não for responsiva. Se eu entrar no mobile, ela não vai ser responsiva. Ou ela é muito difícil de navegar, né? Então ela tem que ser usável. E a parte intuitiva, né? Também não adianta eu entrar na sua landing page e demorar 15 segundos para eu entender se aquilo faz sentido, o que é aquilo, o que eu estou fazendo aqui, né? Então é muito importante que ela seja intuitiva. O ideal é que em menos de 3 segundos o usuário entenda o que ele está fazendo ali, o que ele vai ganhar no seu site, na sua landing page, no seu e-mail, ok? E por fim, a persuasão, tá? É a parte que eu mais gosto, é a mais divertida da gente otimizar, tá? Aqui entra bastante copyright, teste de redação, né? Técnicas de redação. Mas geralmente é a última coisa que a gente faz. Primeiro a gente tem que certificar de que tudo isso está funcionando, que tudo isso está ok, beleza? Então essa pirâmide ela existe para a gente priorizar as nossas hipóteses dessa maneira, em ordem de prioridade. E aí você pode separar isso por uma régua, né? Então você sempre vai começar testando aquelas hipóteses de erros severos, né? Aquelas hipóteses severas. E aí vai ficando para depois aquelas de menor usabilidade, né, que resolvem menores problemas, né, no caso persuasão e etc. Vai chegar uma hora que isso aqui vai estar ok, né? O ideal é que quando você faça a landing page você se certifique, né, de que está tudo ok. Então vai ter bastante tempo aí para você pensar em otimizações nesse nível de intuição e persuasão, que geralmente é o que a gente mais faz aqui na empresa e acho que todo mundo é o que mais faz mesmo, né? Todo mundo, né? Persuasão e intuição. Ok, falei, mas eu acho que falta dar mais alguns exemplos aí, né, de aplicação de CRO. Então vamos lá, um exemplo de CRO. Cara, imagina que você tem uma loja de curso online e seu funil de vendas hoje é assim. Você tem 3.500 visitas,
480 interesses, né? 480 solicitações de orçamento, 420 compras, né? E depois de um tempo, 180 pessoas que compraram voltam a comprar de novo, né? Então, 13% de visita para interesse, 87% de interesse para aquisição e 42% de aquisição para retenção. Ok. O que será que ia acontecer se a gente aumentasse em 10% a taxa de visitante para interesse? Só em 10%. Então tá. Então, 13 para 23. A gente ia saltar de 480 interessados para 830. E o resto a gente mantém. Vamos manter as mesmas taxas. Só de você aumentar em 10% o número de interessados, você quase dobra o valor da tua receita, né? Você vai ter muito mais pedido, né? Então você não precisa de repente gastar muito mais em trazer tráfego. Não, você precisa otimizar a sua página, né? E como que a gente aumenta em 10% a parte de visita para interesse? Persuasão, intuição, aí é totalmente uma questão de otimizar teu site, né? Se tivesse um gap aqui entre os interessados e a compra, se tivesse só 10%, 5%, o problema ia ser no seu checkout, nas suas formas de pagamento, alguma coisa ali na área de compra, tá? Então é muito importante otimizar, né? Então, voltando aqui, né? Aumentando 10% no interesse, a gente conseguiu aumentar em 72% no aumento do faturamento, né? Então, olha que interessante, 10% no lugar certo, né? Pode levar em 72% o aumento do faturamento. Então, esse é o poder de CRO, é o poder de otimizar as taxas de conversão. Então, é muito importante você ter fixo na sua cabeça o estágio de maturidade e ser baseado em dados, tá bom? Lembrando que técnicas e estratégias não servem para nada se você está sempre tomando aí as decisões erradas. Então o CRO, ele existe justamente para isso, é o método científico. Não vamos fazer nada baseado em achismo, né? Vamos coletar dados reais, vamos testar realmente para ver se aquilo vai ter impacto ou não. Bom, para finalizar o nosso webinar, né, acho que eu falei muito rápido, fui bem objetivo aqui, mas espero que tenha gerado bastantes insights. Mas para finalizar, então, eu separei algumas dicas aí, né, dicas gerais. Essas hoje são as disciplinas que eu considero cruciais para aumentar a conversão da sua estratégia de marketing digital como um todo, tá? A primeira disciplina, né, que é o método científico, que eu acabei de te explicar, que é os processos de CRO, essa é a primeira coisa que vocês precisam saber para aumentar essa conversão. Isso eu acho que eu acabei de dar para vocês, tá? Mas esses outros 7 pontos, se você estudando sobre isso, você vai com certeza ter muito mais resultado de aumentar a conversão das suas páginas, dos seus sites, dos seus leads, tá? Que elas são Web Analytics, então é um entendimento de interpretação de dados, de comportamento do seu usuário. Senso de negócio, né? Então é muito importante, né? Copyright, então o que é copyright? É redação publicitária, né? Mas uma coisa mais persuasiva, com foco em conversão. Vamos chamar de redação publicitária com foco em conversão. Eu acho que essa é a melhor definição de copyright, né? Então, quanto mais você estudar sobre persuasão, gatilhos mentais, necessidades e dores, quanto mais você estudar sobre isso, melhor vão ficar seus textos, mais convincentes vão ficar suas landing pages, tá? É uma das disciplinas com maior poder de otimizar a conversão da sua estratégia como um todo, tá? Enfim, a disciplina de pesquisa, né? Entender o que é uma pesquisa quantitativa, qualitativa, como realizar esse tipo de pesquisa é importantíssimo para você coletar dados reais. Entender de experiência de usuário, de navegação, também é importantíssimo. Não adianta sua página ser totalmente persuasiva e funcional, mas não ser nada intuitiva, né? 7º ponto, psicologia / neuromarketing, né? Então, aqui, copyright acaba entrando um pouco nisso, né? Mas é importante você estudar um pouquinho de psicologia comportamental, né? Escassez, né? Isso vai ajudar demais aí na sua persuasão. E por fim, estatística. Você não precisa ser o mestre da estatística, ser um super matemático, mas entender de estatística vai te ajudar também a entender qual que é o mínimo de amostragem que eu preciso para um teste ser real ou não, né? Isso vai te ajudar, inclusive, até a fazer previsões, né? Então é muito importante a gente entender de estatística também, tá?
Tudo que eu falei está nesse círculo, tá? Eu vou disponibilizar essa apresentação depois para vocês verem com mais calma, ok? Mas essas são as disciplinas que, se eu fosse vocês, eu focaria nelas aí nesse próximo ano para aumentar as taxas de conversão. Conversão é o que gera retorno, né? Então é o que a gente deve focar em marketing digital. 5 pontos aí agora para você criar uma landing page de alta conversão. Resumindo, né? É importante que a sua landing page tenha de maneira clara qual que é a oferta que você está provocando ali, né? Que você está querendo vender, né? O usuário tem que entender isso de primeira, né? Entender de uma forma que gere valor. É importante que ela respeite o estágio de maturidade do usuário, né? Então, novamente, você não vai dar o preço do cara que ainda nem está considerando comprar essa solução, ou nem considerando, de repente, que isso vai resolver o problema dele, né? Então, é importantíssimo respeitar esse estágio. É importante que ela captura e prenda a atenção corretamente, né? O que significa isso? Cara, é atacar as principais dores que esse usuário tem e mostrar para ele os principais benefícios que você pode gerar para ele. É importante também, isso aqui poucas pessoas fazem, que é quebrar a objeção, né? O que é quebrar a objeção? É você entender quais são as dúvidas que o usuário pode ter sobre o seu negócio, sobre a sua solução e quebrar, né? Meio que fazer um mini FAQ, dá para fazer isso com vídeo, mas enfim, responder realmente qualquer tipo de objeção que o usuário possa ter quando ele entrar no seu site, né? Antes de fazer a compra, enfim. E por fim, injetar urgência é uma coisa importantíssima também. É a urgência que vai fazer o cara agir, né? O cara preencher o formulário, solicitar um orçamento, converter, né? Então, injetar urgência é muito importante também para uma landing page. Bom, por fim, alguns materiais complementares para ajudar vocês aí nesses estudos, a gerar resultado aí nesse final de ano, no próximo ano aí, com certeza. O primeiro é esse e-book de introdução à Conversion Rate Optimization. É um resumão de tudo que eu falei, mas tem bastante coisas a mais ali, tá? É meio que uma bíblia aí do CRO, né? A bíblia do CRO. Eu deixei o linkzinho aqui para vocês digitarem, conseguirem acessar, tá? Mas eu vou disponibilizar essa apresentação para todo mundo que está vendo o webinar e aí eu mando junto para vocês também. E por fim, esse é o kit completo do marketing de performance, né? Ele vem com um manual de como criar uma landing page altamente persuasiva. E aí de uma forma muito mais completa do que eu mostrei aqui, tem muito mais conteúdo, tem exemplos de boas landing pages, o porquê que essas landing pages são boas, né? A gente fez esse kit esse mês, ele tá novinho, tá? A gente lançou ele esse mês e também vou mandar ele para vocês, tá bom? Se vocês não baixarem, estiverem ansiosos, podem entrar no link e baixar agora mesmo, que ele tá bem interessante, vale muito a pena aí baixar esse kit. Ele também tem um e-book de como gerar leads pelo Google Ads. Então, um mini tutorialzinho ali de como você criar uma campanha no Google, né? Com o objetivo aí de usar uma LP para captar esses leads. Gente, é isso, tá? Eu espero que esse webinar tenha agregado bastante para vocês. Muito resultado para todo mundo nesse fim de ano, no próximo ano, 2019. E vamos para cima. Tchau, tchau.